Oi, gente, no Encontro com o Anju de hoje a gente vai conversar sobre estados de alerta para você saber se seu cliente, seu paciente tem dependência tecnológica. A gente vai conversar sobre esse assunto que ele é extremamente importante para que você, psicólogo, para você que está muitas vezes ali no curso de psicologia, operacionalize da melhor forma acompanhamento com os seus clientes, né? Bom dia quem está chegando, como é que vocês estão? Tom, Astélia, olha, mamãe de meninas, olha que bacana. Então vamos lá. A gente vai ter esse momento aqui no Encontro com o Ju para conversar sobre a dependência tecnológica. E hoje a pauta, o nosso grande assunto norteador, vem a ser estados de alerta. Para que você saiba quando que seu cliente traz uma discussão, traz uma demanda, traz uma problemática, traz um sintoma e muitas vezes está vivenciando uma situação que está ali sendo afetada pela dependência tecnológica, não é? Então a gente vai ter algumas dicas preciosíssimas que eu trouxe para vocês aqui, então não podemos perdê-las. E de início a gente vai começar a problematizar o seguinte: as teorias e as discussões, né, que possuem mais trajetória aqui no Brasil sobre a dependência tecnológica são extremamente necessárias e importantes, mas muitas vezes não está na discussão da graduação em psicologia. Muitas vezes você está ali fazendo a universidade, o curso de psicologia, e essa problemática ainda não chega como um dado, algo que precisa ser estudado, porque é totalmente inovador. Faz parte de um processo, oi Dedê, Lara, Tom, né? Faz parte de um processo, então, de culturação, que a gente precisa fazer uma articulação entre toda uma trajetória que ela é histórica, que ela faz parte das nossas sociabilidades. Beijo, Dê, saudade, né? E aí a gente faz essa ponte dessa trajetória histórica entendendo por que no Brasil hoje, em 2021, existem informações que são estritamente carentes, inclusive de articulações a aplicabilidades, né? Articulações teóricas à aplicabilidade do funcionamento, da postura, de como o psicólogo deve proceder em diversas abordagens em relação ao tratamento com pessoas que estão ali na dependência tecnológica. Então, esse momento de sensibilização, esse momento de oi Alice, que linda, saudade, tá? Beijo, né? Muito importante ver gente que foram meus alunos, hoje são psicólogos espalhados no Brasil, no mundo todo, né? E fazendo esse acarinhamento de dar uma presença e fazer parte desse encontro. O Encontro com a Ju, então, tem a proposta de ser um momento de discussão de 20 minutos, no máximo meia hora, só que a gente tem visto que cada vez mais tem passado até do tempo, né? Para a gente problematizar um assunto pertinente à dependência tecnológica. No encontro de hoje, eu vou trazer alguns tópicos, algumas dicas para você como psicólogo ou até mesmo universitário que já está ali fazendo estágio na clínica e atendendo algumas pessoas, ou então na escola e já participa de uma discussão e de uma observação mais intensa, que tem visto que crianças, adolescentes, às vezes até mesmo os colegas universitários ou até mesmo no atendimento com pessoas adultas e idosas, já pontuam, já começam a transitar entre a situação de aprisionamento diante de uma tecnologia. E isso é fundamental para entender o quanto que fazer parte desse cenário vai fazer com que você eticamente tenha um comprometimento de se qualificar para poder entender como agir como psicólogo na operacionalização do acompanhamento e o processo terapêutico dos clientes de vocês, né? Bom, vamos lá então. Primeiro momento, o seu cliente, quando ele chega para você, seja numa perspectiva clínica, numa perspectiva jurídica, quando ele traz um diálogo de alguma queixa que tem vivenciado como uma questão problema, ele tem pontuado para vocês que tem sentido a necessidade de estar ali frequentemente conectado na internet, de estar ali constantemente olhando o celular ou o computador e que precisa ali estar sabendo quais são as informações que atravessam ali o dia a dia. O que é que acontece quando o seu cliente tem uma intensidade muito forte, né, e muito frequente de estar em conexão para saber que tipo de posição, que tipo de opinião as pessoas estão dando sobre aquilo que eles estão fazendo, né? Não somente a partir do que está postando, mas às vezes a curiosidade na vida de uma pessoa. Um exemplo disso é o que é que, por exemplo, vou dar um exemplo do Nicolas. O que é que o Nicolas está fazendo na rede social? E aí, cada vez mais, a gente não precisa nem trazer uma discussão Foucaultiana, uma discussão teórica, né, fechada nisso, mas é importante visibilizar que cada vez mais estamos com olhares mais fiscalizadores uns para os outros.
A partir do momento em que a gente traz esse olhar mais fiscalizador, mais observador, quem é que participa de modo espontâneo, relacional e afetivo da vida um do outro, né? O que significa olhar e ter a necessidade de saber o que o outro está fazendo na rede social, ou de uma notícia, ou de uma reportagem. Só que isso não é nada de hoje. Quando a gente começa a pensar um pouquinho mais profundamente, a gente vê que quem são as pessoas que você tinha uma certa ou tem uma certa admiração? Artistas, por exemplo, cantores. Quem não gostaria de saber o que é que estão fazendo? E essa curiosidade do fã, da pessoa que está ali olhando alguém famoso fazendo alguma coisa, gera tendência, gera movimento comportamental, gera atualização de crença, de hábitos. Só que com, né, a revolução tecnológica que nós temos vivenciado e pós-contexto de pandemia, que cada vez mais a gente mergulhou nessas relações, a pessoa famosa não é simplesmente aquela pessoa que está no filme hollywoodiano. A pessoa famosa não é simplesmente aquela pessoa que uma situação em que se apresenta na novela das 8, ou então está apresentando um jornal. Às vezes a pessoa famosa é alguém que está ali fazendo faculdade com você. Às vezes a pessoa famosa é alguém da tua rua, do teu prédio, não é? E aí esse anonimato, essa saída coletiva do anonimato possibilita justamente isso, né? A curiosidade. Intensifica-se a curiosidade de saber o que é que o outro faz, como é que o outro vivencia, o que é que ele compra, o que é que ele consome. E aí vem uma série de situações que vão reverberando em mudança de comportamento, a partir dessa possibilidade de afetação que nós como seres humanos vivenciamos. Nós somos sujeitos da vivência relacional, a gente aprende uns com os outros, a gente aprende até mesmo por uma observação vicariante. Aquilo que ela está fazendo, aquilo que Maria fez foi interessante, então talvez eu faça esse percurso. Então a gente aprende até com a aprendizagem do outro. E às vezes a gente erra também com o erro do outro. Né? Não é simplesmente uma ação direta de influência mútua ali naquela hora. Não, eu só aprendo 2 horas da tarde. Não. Nós sabemos que às vezes com o sonho, o símbolo, não é? E toda uma lógica, uma conjuntura que atravessa esse cotidiano vai fazer parte sim do quanto que a relação com o tempo vai ser fundamental. A relação do tempo, a relação com o conteúdo e cada vez mais que seu cliente começa a trazer, né, o seu discurso de que ele precisa estar conectado, de que ele precisa saber o que é que está acontecendo no universo digital e que isso tem atrapalhado as suas relações, atrapalhado os seus pensamentos, você vai sentir que isso pode fazer parte da primeira estado de alerta, do primeiro alerta que eu trago aqui para vocês. Pensar muito nos movimentos nas redes sociais e o tópico 2, não é? A segunda dica, vem a ser a instabilidade de humor. Às vezes o seu cliente está ali falando de um cenário, está super bem, e quando ele encontra uma informação na internet que desestabiliza, que afeta negativamente a sua relação social, pode torná-lo alguém mais frágil. E olha que ele estava trazendo uma estabilidade psicoemocional, de certo modo, dentro de um padrão saudável. Mas essa instabilidade muito frequente, indo às vezes mais ao abismo, indo muitas vezes mais à profundidade de uma tristeza, quase que toca numa depressão ou um estado de euforia, essa instabilidade no humor e a partir daquilo que está sendo visto, percebido nas conexões, isso pode torná-lo ainda mais vulnerável. Vamos lá então. No primeiro momento, a primeira dica que a gente tem é: vou sempre estar trazendo evidência para a gente saber o que é que está acontecendo. Primeiro momento, ele sente-se aprisionado e sente-se ali preso, tendo que assistir cada vez mais o que acontece com a vida dos outros e ele tem que estar sabendo das informações das redes sociais, das redes e dos aplicativos, enfim, ele faz parte desse movimento de conexão, ele sente essa intensa necessidade de estar conectado à rede social. Ele sente uma intensa necessidade de estar ali utilizando e se informando das redes. 2. A instabilidade do humor. O quanto que isso reverbera nas relações, inclusive com os próprios percursos, projetos de vida. Outro tema vem a ser em relação a quanto que a estabilidade e a satisfação do encontro com pessoas pode ser até mesmo no âmbito virtual. O quanto que a permanência de uma relação, ela se torna cada vez mais um desafio. E aí essa terceira dica se apresenta aqui como um fragmento que torna mais difícil ainda, não é? Essa percepção desse alerta. Porque às vezes pode ser pensada simplesmente como uma dificuldade de sociabilizar, uma dificuldade de manutenção das relações sociais.
mas o trânsito entre o nível de tolerância da diversidade do outro, o nível de tolerância das relações sociais, podem ser já, sim, um respingo muito forte do quanto a intolerância com o outro e a diferença se presentifica naquele hábito comportamental. Eu te incluo na minha rede, eu te incluo, não é, nos meus aplicativos, eu te incluo nas minhas redes sociais a partir do momento em que você fala a mesma linguagem que eu. Nisso, a gente pode estar se deparando com criações de bolhas sociais muito fechadas e muito perigosas, porque essa bolha ela não flexibiliza e aí ela vai fazer com que pessoas que estão dentro desse grupo, o endogrupo, se nutra, se fortaleça e ela pode em algum momento ser totalmente excludente para quem está fora desse grupo, o exogrupo. E aí as relações entre quem pertence ao grupo e quem está fora podem se tornar violentas. Então, desde uma situação que se transforma em uma intolerância à diversidade dos outros, pode tocar numa acrescente intolerância, num aumento muito forte, inclusive, da vivência da violência. Eu falei 3 dicas até agora. Quando a gente olha, né, para essa pessoa, o seu cliente que está ali diante de você, vamos imaginá-lo como um adolescente que diz: Juliana, Aline, oi Luara, né? Quando ele traz uma demanda de sofrimento que muitas vezes está atravessado pela solidão, pela intolerância, por não sentir sentimento de pertencimento na relação familiar, como é que você pode discutir com o seu cliente, problematizar esse contexto e entender, para além, claro, de uma decisão, né, assimétrica, mas sim simétrica, o quanto que talvez a tecnologia ela não seja a melhor alternativa para aliviar sofrimento, angústia, dor e sensações de abandono. O quanto que essa alternativa ela precisa ser problematizada para que esse adolescente, aos 14 anos de idade, que não se sente, né, apto, não se sente, às vezes, seguro para conversar sobre os próprios pensamentos com quem está dentro de casa, vai sentir a vontade para conversar com quem? Numa época de criação de filtros, numa época em que cada vez mais a gente nem precisa mostrar a cara para conversar, ou a gente cria um perfil fake para colocar ideias, ou talvez para sentir como é que a agressividade ela pode ser vivida no âmbito digital, quando esse adolescente ele procura talvez um apoio, uma tentativa de aliviar sua angústia e sofrimento, ele talvez encontre na rede uma situação, um campo de centeio, um campo minado e muito perigoso, né? Pensar nesse adolescente é também pensar no quanto que, dentro desse cotidiano, fala-se de vulnerabilidades. No encontro com a Ju de ontem, eu falei um pouquinho sobre... Deixa assim, Carol, né? No encontro com a Ju de ontem, eu falei sobre o grooming, né? Que são estratégias super potentes para serem altamente sedutoras, para fazer com que já eu possa pegar aqui: oi Carol, vamos conversar mais um pouco? E eu posso olhar o seu perfil e começar a falar, inclusive, daquilo que é muito sedutor para você, a partir de uma estratégia, de uma observação. Ao ver o teu perfil, eu começo a descobrir aquilo que é importante para você. Desde um time de futebol até o nome do teu pet, né? O nome do teu filho, a escola que teu filho estuda. Então, na rede social, a gente também está ali dentro de uma situação de muita vulnerabilidade afetuosa, não é? Relacional. E isso afeta processos intersubjetivos e intrapsíquicos, interrelacionais. O que é a partir do momento em que a gente tem um encontro, a gente está fazendo uma constituição de vínculos e a confiança, não é? Então, ser psicólogo nesse momento em que as novas tecnologias, novas, eu sempre trago aspas, pela reinvenção que ela tem, pela capacidade de se atualizar, né, tão revolucionária, mas as tecnologias existem na nossa vida desde a época do fogo, né, da criação do fogo. Então, no primeiro momento, né, perceber se o nosso cliente ele tem essa intensa necessidade de estar conectado nas redes. No segundo momento, se isso reverbera em instabilidade de humor. No terceiro momento, né, como alerta, perceber essa maior satisfação ou a tentativa de estar conectado a uma rede ao invés de determinadas relações, inclusive pessoais, profissionais, familiares, né, amigos. Quantos amigos que vocês estão aqui? Né? Quantos amigos vocês possuem e vocês encontram presencialmente? E olha que a gente está fazendo esse questionamento no contexto de pandemia, em que pela primeira vez no mundo a gente ouviu
não toca, não abraça, não senta junto, coloca máscara. Isso tudo reverbera na nossa vida, reverbera nos espaços que, como a gente tem a necessidade de encontrar o outro, porque a gente se constitui na relação com o outro e na diferença do outro, não é? Seja o bairro que você vive, seja colocar o pé no chão, o contato com a natureza, você precisa dessa constituição mais saudável, que ela é coletiva. Quando a gente escuta o mundo todo dizendo coloca uma máscara e não toca em ninguém, coloca álcool na sua mão se você tocar e não abrace sua família, não abrace pessoas que estão fora. Há um perigo aí nas nossas ruas. Isso abre um campo, uma possibilidade de uma conexão como nunca nós vimos antes. Só que a gente ainda não sabe da gravidade dessa conexão. E nós bem sabemos que a gente não vai mais se desconectar. Pelo contrário, desenvolver estratégias para que, como psicólogos, a gente venha acompanhar todo esse percurso e essa estabilidade, essa concretude desse universo digital no nosso cotidiano é fundamental e é um compromisso ético. Pensar na articulação desde a pobreza, a violência, o estupro, o abuso, ser homem, ser mulher, o que significa isso, né? Questões que são fundamentais em relação às temáticas que envolvem a família, a sociedade, a política, faz parte de uma convivência que você, como psicólogo, de certo modo, tem uma relação direta com isso. Porque você está atendendo pessoas, você está acompanhando processos que são subjetivos e relacionais. Desde olhar o indivíduo de modo mais singular, mas também sempre entendendo que ele é uma coletividade. Porque ele faz parte de uma história, de uma trajetória, e ele tem a própria história, a própria trajetória. Vou nem falar ainda de perspectiva de futuro, porque é alguma coisa que se desponta numa necessidade emergente da gente visualizar. Daqui a 5 anos, qual é o impacto da tecnologia na nossa vida? Não é? Bom, falando desses 3 tópicos aqui, a quarta dica que eu trago para vocês é: o meu cliente utiliza a rede social para aliviar essa dor, essa angústia, essa solidão, esse sofrimento, a saudade, né? Eu postei ontem no meu story uma obra de arte maravilhosa, né, que eu vou repostar novamente, é que um personagem, ele foi desenhado, né, ele foi grafitado, e aí de repente ele diz assim: Alexia, me dá boa noite com a voz da minha mãe, né? Eu não estou falando, eu não vou nem tocar em relação de luto aqui, caso alguém tenha perdido alguém nessa situação da pandemia, ou então, enfim, no dia a dia, né? Nós lidamos corriqueiramente, cotidianamente, com essa dor intensa dos lutos, de perder, de viver, de morrer e de ganhar, né? Dos aspectos da vida subjetivas e comportamentais. Mas quando eu trago essa mensagem, qual o lugar que a Alexa, qual o lugar que os nossos aparelhos, né? Oi, Jordana, Gustavo, Natália, Roberta, Driele, né? Bem-vindos. Qual o lugar que as nossas tecnologias, é uma pergunta que eu faço para você, hein, Roberta? Qual lugar que as nossas tecnologias podem ocupar para aliviar as nossas angústias e as nossas solidões, né? O nosso medo. Qual o momento em que talvez eu precise dizer: Siri, diz para mim, não vou nem chamar, senão ela interrompe aqui a gravação, né? Mas Siri, diz para mim, né, para eu ter coragem hoje. Vocês já perguntaram isso? Ou, por favor, me fala dessa solidão, me fala dessa angústia, de como eu tenho que enfrentar esse problema, me dá uma mão, me dá um colo. Oi, Dadá, Cauã. Né? Esse medo, essa angústia, então, muitas vezes, em que a gente se sente mais sozinho, mais solitário, mais abandonado, o nosso computador, o nosso celular, ele não consegue apertar o coração e dizer: eu estou aqui. Mas, de outro modo, ele se presentifica no nosso dia a dia, em que muitas vezes, talvez entrar aqui num jogo, ou então curtir aqui essa roupa, ou talvez aprender como vou fazer um bolo para, inclusive, vender e lucrar um pouco mais, né? Faz meu tempo passar. Só que aí, quando você tem uma ferida, quando você tem um machucado, né? E se você deixar esse machucado para lá e deixar o tempo passar, ele pode se tornar uma grande infecção. Ele pode se tornar um processo tão doloroso a ponto de amputação, morte, sofrimento devastador. Então, como psicólogos, essa convocação justamente é para a gente evitar, a gente tem esse poder, né? São perguntas muito éticas e abertas que eu faço para vocês. Mas como fazer psicologia nesse contexto em que as novas tecnologias estão, né, nas nossas casas, nas nossas vidas a todo momento? Mais de 24 horas por dia, como se a gente tivesse mais tempo, né? Mas a relação com o tempo é uma questão também filosófica, viu? Mas como é que você pode perceber se o seu cliente ele está ali, aficionado na ideia, totalmente aprisionado,
né? Dependendo, precisando estar conectado para sentir mais forte, para não sentir sozinho, para se sentir encorajado, quando é que seu cliente é realmente forte? Mas bem, não precisamos ser forte ao mesmo tempo. Positividade tóxica não é essa a ideia, não é? Mas quando que, Luanzinho colocou aqui, Jordana, Gustavo, Brielle, não é? Quando que nós somos humanos e passamos por um processo de humanização, carregando as nossas tecnologias sem a gente ser menos nós mesmos? Como é que seu cliente se constitui no encontro com o próprio percurso e com a própria vida, sem necessariamente esquecer de olhar para as próprias dores, para a própria ferida e inclusive para os próprios prazeres? Porque às vezes você está num lugar de festa, não é um lugar mais necessário para você naquele momento. Mas você percebeu? E às vezes percebe tempo depois, todo mundo festejando e você, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse percurso do encontro consigo, ele é contínuo, né? Ele é intenso, ele é forte. Por isso que a psicologia cada vez mais tem sido uma profissão necessária, né? E diante desses quatro alertas que eu trago para vocês, que não param por aí, eu trago o quinto alerta justamente para a gente discutir sobre qual é a necessidade que o nosso cliente tem de permanecer conectado, né? O aumento dessa necessidade. Cada vez mais eu preciso mais passar tempo, eu preciso mais seguir aquela vida, né? Quais são as novelas de hoje, né? São as novelas que passam um determinado canal fechado, ou determinada série, ou aquilo que eu tinha falado há pouco tempo. Oi, Neliane, quanto tempo? Paola, né? Quanto tempo? Beijo. Quais são as novelas que a gente tem acompanhado agora, né? Em que talvez aquela pessoa que não era famosa até bem pouco tempo e você conhece, está muito perto de você. A Aline que diz que é muito fácil se despersonalizar no Instagram. Exatamente. Intensamente, revolucionariamente perigoso. Né? Saber quem é você não é somente dizer qual é o seu arroba. Né? Isso eu estou falando de construção de sentido de vida e riscos de vida e satisfação com a vida. Não venho aqui somente falar da dor, mas inclusive das nossas buscas de prazeres. Roberta diz, e nesse momento, o celular, por exemplo, não tem o poder de identificar o que realmente o paciente precisa. Ele não tem a escuta direcionada e aprimorada, né, Ju? Exatamente. Roberta, é uma das inquietações que tem me trazido cada vez mais a falar sobre dependência tecnológica aqui na minha rede social, né? Ou no canal no YouTube, ou até aqui no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. O que é que acontece? Eu tenho acolhido muitos supervisionandos, muitos clientes, isso há anos, né? Falando dessa trajetória, do quanto que às vezes está falando de um problema que está dentro de uma situação que atravessa a dependência tecnológica e o psicólogo não leva, não alcança, não entende que é algo extremamente específico, né? Um grande problema social. A gente está falando talvez de um grande mal, né, do século, justamente quanto que a gente mais necessita de acesso à tecnologia, devido a não tocar, não pegar a mão, não abraçar, não aliviar as nossas angústias nas relações sociais e de afago que a gente tinha como trajetória fazer isso. E a internet possibilitou-se ser um lugar de troca de experiência, só que isso abre-se oportunidades para a gente estar em campo minado. E a gente não sabe qual é a bomba que estoura quando a gente pisa achando que ali está seguro. Só que eu não venho falar somente desse medo, desse pavor, mas eu preciso trazer aqui o quanto que psicólogos, o quanto que profissionais da saúde precisam estar atentos, né, a que uma fake news pode gerar na vida do seu paciente. Muitas vezes, vocês já devem ter visto movimentos políticos, movimentos de crenças religiosas espiritualistas, movimentos relacionais e conjugais, defendendo ideias que não são reais, mas que eles acreditaram porque em algum momento saiu uma mensagem sobre isso. Despersonalizar, aquilo que a Aline que colocou aqui bem recente, né? Cada vez mais fácil despersonalizar, é sim. É cada vez mais fácil acreditar em mentiras. Isso destitui, isso machuca, isso gera sofrimento. Sofrimento. A ponto de, muitas vezes, relações de pessoas que se amam desconfiarem-se entre si a partir de que alguém curtiu alguém conversou com alguém trocou a frase com alguém numa rede social que não devia. O que é a verdade, o que é a mentira, o que é a confiança? Eu estou falando de alertas para que você, psicólogo, para você que está ali se informando em psicologia e está já fazendo os estágios e atendendo pessoas, se questione se você está preparado para estar atento
a toda essa fragilidade imensa que os nossos clientes têm vivido, né? Bom, a abstinência é o sexto alerta que eu trago para vocês, né? Não estar conectado gera muitas vezes desespero, né? A Roberta colocou, eita Ju, só verdades e grande alerta. Exatamente. Roberta, estou trazendo no encontro de hoje 7 alertas, eu estou no sexto, né? A crise de abstinência. Não estar ali sabendo o que o meu ex fez pode me gerar um desespero, porque, opa, como assim? Né? Eu preciso saber. É um modo de se tornar presente dentro de uma relação que já não existe? Existe. Porque você está ali vendo e observando a vida de alguém, mas que você está vendo. Talvez ele não esteja te vendo. Olha o quanto que isso gera impactos emocionais, o quanto que isso gera impactos relacionais, o quanto que isso gera adoecimento relacional, o quanto que isso pode gerar, não é, a despersonalização e a relação com o próprio sentido de viver. Bom, oi Laila, Francisco. Por último, a última alerta que eu trago para vocês são as recaídas. O tentar ter autonomia e muitas vezes decair diante dessa situação. Fazendo uma grande revisão em relação a tudo isso, né, eu trouxe hoje um diálogo sobre o post que eu coloquei aqui no feed, que são, não é, 7 alertas para que você venha perceber se o seu cliente tem dependência tecnológica. Porque ainda não existe um teste que diz positivo, é dependente tecnológico. Não é assim. Faz parte de uma conjuntura complexa, nós somos complexos. Ser humano envolve uma complexidade imensa de conexões e intersecções de temas simples, não é? Até aqueles mais profundos, não é? Concretos, psíquicos, subjetivos, comportamentais, históricos, não é? Enfim. E aí, primeiro alerta, vamos fazer uma grande revisão desse momento, porque a gente já vai agora finalizando as nossas ideias. Conversamos então sobre os alertas, para você perceber se o seu cliente possui dependência tecnológica. Primeiro momento, né? Ele tem um pensamento frequente, ele precisa estar frequentemente conectado nas redes. 2, ele vivencia instabilidade de humor, ele sofre tanto desde perspectivas mais positivas, mas também negativas em relação à instabilidade de humor. 3, ele precisa estar conectado, né? Ele tem uma maior satisfação com as tecnologias do que até mesmo com as relações presenciais. 4, usa a rede para aliviar dor, sofrimento, né? 5, tem um aumento em relação à necessidade de cada vez mais passar mais tempo observando a vida do outro e sendo passivo na própria vida, né? Eu estou falando em relação a um exemplo que vem a ser as redes sociais, né? Número 6, sexto alerta, a vivência de abstinência, e o número 7, né, a vivência de recaídas. Bom, quem entrou hoje, fiquei muito feliz com as nossas conversas, o nosso diálogo. Amanhã a gente tem um encontro com o Ju também às 11 horas. Então, vamos chegar nesse momento porque essas aulas são gratuitas. Não é? É um momento fundamental para a gente fazer uma articulação que ela é teórica e epistemológica. E é fundamental para que você, psicólogo, se direcione, inclusive para se profissionalizar e se especializar numa das áreas que mais cresce como demanda psíquica dos nossos clientes. O sofrimento, a angústia, que envolve o estar conectado e ao mesmo tempo tocando nos vazios, né, da nossa personalidade, da nossa existência. Beijo, gente. Beijo no coração. Até amanhã no Encontro com a Ju às 11 horas.